Retomando a sessão, solicito o segundo secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 51 de 2025, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 51 de 2025, Poder Executivo. O presente projeto de lei estima a receita e fixa as despesas do município de Turuçu, Rio Grande do Sul, para o exercício financeiro de 2026. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à tramitação, por considerá-lo constitucional legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 26 de dezembro de 2025. Alexandre Borchardt, presidente. Gisele dos Santos Amaral, relatora. Juliana dos Santos Venchiaruto, secretária. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei número 51 de 2025, Poder Executivo. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, cumpridas as formalidades legais e regimentais, vem propor as seguintes emendas ao projeto de lei número 51 de 2025, que estima a receita fixa as despesas do município de Turuçu, Rio Grande do Sul, para o exercício financeiro de 2026, com as seguintes redações. Emenda modificativa número 01. A presente emenda renomeia as alíneas A, B e C do artigo 7º, inciso 1, tendo em vista que a linha A consta em duplicidade. Emendas impositivas número 01 a 27, apresentada ao projeto de lei número 51 de 2025, Poder Executivo. Item 1, relatório. Trata-se de análise das emendas impositivas individuais e ou de bancada, de números de 1 a 27, apresentada pelos vereadores e vereadoras. A proposição em epígrafe que estima a receita e fixa as despesas do município de Turuçu para o exercício financeiro de 2026. As emendas em questão obtivam incluir dotações orçamentárias para a área da saúde e infraestrutura urbana e rural. A matéria foi distribuída e esta Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos para emissão de parecer quanto aos aspectos financeiros, orçamentários e de mérito. Item 2, fundamentação e análise. A competência desta comissão para analisar a matéria decorre do artigo 55 do regimento interno dessa Casa Legislativa. A análise das emendas impositivas requer a verificação dos seguintes requisitos constitucionais e legais, conforme Constituição Federal. Artigo 166, parágrafo 9º e seguintes. A Lei Orgânica Municipal, artigo 54 e a LDO vigente. Item 1, compatibilidade com o PPA e a LDO. Verificou-se que as emendas estão alinhadas com o plano plurianual e com as diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício. Item 2, indicação de recursos. A fonte de recurso foi devidamente indicada, proveniente de anulação parcial ou total de outras despesas, conforme exigido pela legislação.
Item 3, limite percentual. As emendas respeitam o limite estabelecido de 1,55% da receita corrente líquida do exercício anterior. Item 4, destinação obrigatória à saúde. Observou-se a destinação mínima da metade do percentual para ações e serviços públicos de saúde. Item 5, pertinência temática. As emendas guardam afinidade lógica com o objetivo do projeto de lei principal. Item 6, iniciativa privativa. As emendas não versam sobre matérias de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, salvo as execuções previstas na Constituição. Após a análise detalhada de cada emenda, a comissão concluiu que as emendas impositivas de números 01 a 27 cumprem os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação vigente. Em dedução, os membros da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, por unanimidade, opinam pela aprovação das emendas impositivas apresentadas ao projeto de lei número 51 de 2025. Por todo o exposto, a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à tramitação com as respectivas emendas por considerá-las constitucional legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 26 de dezembro de 2025. Fábio Doleschi Krause, presidente. André Priebe Holtz, relator. João Pedro Berwald, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão? Em votação? Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação as emendas impositivas. Peço a segunda secretária para que faça a leitura das emendas impositivas. Emenda impositiva individual número 1. Emenda impositiva individual número 1. A emenda proposta visa a aquisição de um container de 6 metros para o uso da Escola de Educação Infantil Pimentinhas, de autoria do vereador Alexandre Borchardt. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Emenda impositiva individual número 2. Emenda impositiva individual número 02. A emenda proposta visa a aquisição e instalação de ar-condicionado de 18 BTUs na Escola de Educação Infantil Pimentinhas, de autoria do vereador Alexandre Borchardt. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Emenda impositiva número 3. Emenda impositiva número 03. A emenda proposta visa a aquisição de computadores, impressoras e materiais de informática na Escola de Educação Infantil Pimentinhas, de autoria do vereador Alexandre Borchardt. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Emenda impositiva individual número 4. Emenda impositiva número 04. A emenda proposta visa a aquisição de exames especializados, de autoria do vereador Alexandre Borchardt. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Emenda impositiva individual número 5. Emenda impositiva individual número 05. A emenda proposta visa a castração animal no município, de autoria do vereador André Priebe Holtz. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Emenda impositiva individual número 6. Emenda impositiva individual número 06. A emenda proposta visa o apoio à Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais de Turuçu, APAPET, de autoria do vereador André Priebe Holtz. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Emenda impositiva individual número 7. Emenda impositiva individual número 07. A emenda proposta visa a aquisição de medicamentos, garantindo a continuidade dos tratamentos
e o acesso da população a insumos essenciais, de autoria do vereador André Priebe Rous. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Emenda impositiva individual número 8. Emenda impositiva individual número 08. A emenda proposta visa o apoio ao CTG Alma Campeira, de autoria do vereador Jax Emerson Leal Carvalho. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Emenda individual, impositiva individual número 9. Emenda impositiva número 09. A emenda proposta visa apoio à Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais de Turuçu, a PAPET, de autoria do vereador Jax Emerson Carvalho. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Emenda impositiva individual número 10. Emenda impositiva individual número 10. A emenda proposta visa a aquisição de consultas especializadas, garantindo a continuidade dos tratamentos e o acesso da população, de autoria do vereador Jax Emerson Carvalho. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Emenda impositiva individual número 11. Emenda impositiva individual número 11. A emenda proposta visa a aquisição e distribuição de uniformes para os educandos, de autoria do vereador Fábio Doleski Krause. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Emenda impositiva individual número 12. Emenda impositiva individual número 12. A emenda proposta visa a aquisição de exames especializados, de autoria do vereador Fábio Doleski Krause. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Emenda impositiva individual número 13. Emenda impositiva individual número 13. A emenda proposta visa a castração animal no município, de autoria da vereadora Gisele dos Santos Amaral. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Emenda impositiva individual número 14. Emenda impositiva individual número 14. A emenda proposta visa a aquisição de medicamentos, garantindo a continuidade dos tratamentos e o acesso da população a insumos essenciais, de autoria da vereadora Gisele dos Santos Amaral. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Emenda impositiva individual número 15. Emenda impositiva individual número 15. A emenda proposta visa o cascalhamento e manutenção de estradas do interior, de autoria do vereador João Pedro Berwald. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Emenda impositiva individual número 16. Emenda impositiva individual número 16. A emenda proposta visa a aquisição de computadores, impressoras e materiais de informática na sala de informática, de autoria do vereador João Pedro Berwald. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Emenda impositiva individual número 17. Emenda impositiva individual número 17. A emenda proposta visa a aquisição de exames especializados, de autoria do vereador João Pedro Berwald. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Emenda impositiva individual número 18. Emenda impositiva individual número 18. A emenda proposta visa a realização de consultas especializadas com foco na área psiquiátrica, garantindo a continuidade do cuidado em saúde mental, de autoria da vereadora Juliana dos Santos Venchiaruto. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Emenda impositiva individual número 19. Emenda impositiva número 19. A emenda proposta visa a aquisição de medicamentos, garantindo a continuidade dos tratamentos e o acesso da população a insumos essenciais, de autoria da vereadora Juliana dos Santos Venchiaruto. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Emenda impositiva individual número 20. Emenda impositiva individual número 20.
A emenda proposta visa a aquisição de uma grade niveladora de 32 discos, de autoria do vereador Marcelo Pólnofo. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Emenda impositiva individual número 21. Emenda impositiva individual número 21. A emenda proposta visa a aquisição de exames especializados, de autoria do vereador Marcelo Pólnofo. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Emenda impositiva individual número 22. Emenda impositiva individual número 22. A emenda proposta visa a reforma da pracinha infantil da Escola Caldas Júnior com a substituição dos brinquedos, aquisição de novos e reforma e cercamento do espaço destinado à pracinha, de autoria do vereador Valdomiro de Souza. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Emenda impositiva individual número 23. Emenda impositiva individual número 23. A emenda proposta visa a aquisição de medicamentos, garantindo a continuidade dos tratamentos e o acesso da população a insumos essenciais, de autoria do vereador Valdomiro de Souza. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Emenda impositiva de bancada número 24. Emenda impositiva de bancada número 24. A emenda proposta visa a aquisição de uniformes para os estudantes do município, de autoria da bancada do MDB. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Emenda impositiva de bancada número 25. Emenda impositiva de bancada número 25. A emenda proposta visa a aquisição de uma espalhadeira de calcário, de autoria da bancada do PDT. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Emenda impositiva de bancada número 26. Emenda impositiva de bancada número 26. A emenda proposta visa a aquisição de um veículo de 5 a 7 lugares para a Secretaria de Saúde, de autoria da bancada do PP. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Emenda impositiva de bancada número 27. Emenda impositiva bancada número 27. A emenda proposta visa a aquisição de medicamentos, garantindo a continuidade dos tratamentos e o acesso da população a insumos essenciais, de autoria da bancada do PSDB. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Assim sendo, as emendas impositivas individuais e de bancada, de número 1 a número 27, de 2025, foram aprovados por unanimidade. Peço à primeira secretária para que faça a leitura de artigo por artigo do projeto de lei da mensagem número 51 de 2025. Artigo 1º. Projeto de lei número 51 de 2025. Estima a receita e fixa a despesa do município de Turuçu para o exercício financeiro de 2026. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2026, compreendendo: inciso 1, o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal. Inciso 2, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. A receita orçamentária é estimada no mesmo valor da despesa, em R$ 39.679.283,90. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto
do que for arrecadado, na forma da legislação vigente, de acordo com os seguintes desdobramentos. Tabela apresentada no telão. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Artigo 4º. A despesa orçamentária no mesmo valor da receita orçamentária fixada em R$ 39.679.283,90, sendo, inciso 1, no orçamento fiscal, em R$ 28.765.972,10. Inciso 2, no orçamento da Seguridade Social, em R$ 10.913.311,80. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 5º. Artigo 5º. A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento. Tabela apresentada no telão. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 6º. Artigo 6º. Integram esta lei nos termos da Lei Municipal número 1597 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. Os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das receitas e despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 7º. Artigo 7º. Ficam autorizados, inciso 1, ao Poder Executivo, mediante decreto, a abertura de créditos suplementares até o limite de 30% da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de: a linha A, anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a reserva de contingência, observado o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. A linha B, incorporação de superávit financeiro do exercício anterior, bem como o que for gerado em 2026 a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecidas as respectivas fontes destinações de recursos. A linha C, excesso de arrecadação, a ser apurado nos termos do artigo 46, parágrafo 3º da Lei Federal nº 4.320, de 1964, obedecidas as respectivas fontes das instalações de recursos. Inciso 2, ao Poder Legislativo, mediante resolução da mesa diretora da Câmara, a abertura de créditos suplementares até o limite de 30% de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias da Câmara, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados como recursos a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo. Parágrafo único. As autorizações de que tratam os incisos 1 e 2 do caput abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na lei orçamentária através de créditos especiais. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 8º. Artigo 8º. Além dos créditos suplementares autorizados pelo inciso 1 do artigo 7º e sem prejuízo do limite nele estabelecido, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados ao reforço de, inciso 1, de dotações do grupo de natureza da despesa 1, pessoal em encargos sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo. Inciso 2, dotações de despesas classificáveis nos elementos 21, juros sobre a dívida por contratos. 22, outros encargos sobre a dívida por contrato, 71, principal da dívida contratual resgatado, e 91, sentenças judiciais. Inciso 3, dotações de despesas suportadas com recursos provenientes de operação de crédito, alienação de bens móveis e imóveis e transferências voluntárias da União e do Estado. Inciso 4, transferências especiais da União.
Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 9º. Artigo 9º. A utilização das dotações com origem de recurso proveniente de transferência voluntária, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 10. Artigo 10. Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 11. Artigo 11. O prefeito municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para a utilização das dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 12. Artigo 12. Ficam atualizados com base nos valores desta lei o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previsto nos demonstrativos referidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2026, em conformidade com o disposto no artigo 2º, parágrafos 1º e 2º da referida lei. Parágrafo único. Para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar nº 101 de 2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado pela metodologia acima da linha e o resultado nominal apurado pela metodologia abaixo da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 13. Artigo 13. O Poder Executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, avisando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional ou pelo Tribunal de Contas do Estado. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 14. Artigo 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 12 de dezembro de 2025. Ivo Eduardo Jardim, prefeito municipal. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 51 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Turuçu para o exercício financeiro de 2026, foi aprovado por unanimidade com emenda. Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão solene a realizar-se no dia 29 de dezembro de 2025, às 17h30.